Será que as previsões bíblicas sobre o fim dos tempos estão mesmo se cumprindo diante dos nossos olhos? Quais são os eventos e acontecimentos que apontam para a aproximação do retorno de Cristo? Essas são perguntas que intrigam e fascinam muita gente. Você sabia que a Bíblia traz muitas pistas e sinais que indicam a proximidade da volta de Jesus? Alguns desses sinais são meio assustadores, outros trazem esperança. Em todo caso, podemos perceber vários desses sinais proféticos se cumprindo nos dias de hoje. Neste vídeo, vamos estudar os 10 sinais importantes mencionados na Bíblia que antecedem a segunda vinda de Cristo. Você vai se surpreender com algumas profecias impressionantes feitas há milhares de anos e que se tornaram assuntos extremamente atuais nos dias de hoje. Então chama aquele seu amigo que é fissurado em profecias bíblicas e assista com ele. Preste muita atenção em cada um desses sinais e você vai compreender que é chegado o fim dos tempos nessa terra. Antes de começarmos, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos nessa? Você sabe quando vai ser a volta de Jesus? E como vai ser? Bom, como todos sabemos, para nós não existe uma data estipulada para a volta de Jesus. O livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 32, nos deixa claro que nem os anjos e nem o próprio Jesus sabem. Apenas Deus tem o conhecimento do momento exato, e essa informação Ele não revelou a ninguém. Por isso precisamos estar prontos, vigilantes e desviando do pecado o tempo todo. A Bíblia nos diz claramente no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 31, que Jesus irá voltar, e quando Ele vier em sua glória, com todos os anjos, Ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele vai julgar a humanidade, destruir o mal e dar vida eterna aos salvos, como citado em Apocalipse 22:12. A volta de Jesus marcará o fim do mundo. Para os salvos, a volta de Jesus é motivo de grande esperança. Em Apocalipse 21, nos versículos 3 e 4, está escrito que nesse tempo, Jesus estabelecerá a justiça e restaurará todas as coisas. Os mortos ressuscitarão e todos os salvos serão transformados para viverem eternamente. Não haverá mais dor, morte nem tristeza. Através das Escrituras Sagradas, Deus também nos revela que antes de Jesus voltar, veremos vários sinais que nos servem de aviso que o fim está próximo. Sua volta vai ser muito clara. Jesus voltará da mesma forma que subiu ao céu, em uma nuvem. Sua volta vai ser marcada pelo som de trombeta e de um arcanjo, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versículos 16 e 17. A volta de Jesus não vai ser discreta. Vamos então relembrar quais são esses sinais e como podemos identificá-los nos dias de hoje. Os falsos cristos. Em um mundo cheio de incertezas e caos, a humanidade tem buscado desesperadamente por sinais de esperança e salvação. A sede por milagres e respostas tornou-se um terreno fértil para o surgimento de impostores. Esses charlatães, armados com promessas vazias e espetáculos ilusórios, têm se apresentado como a solução para os dilemas da humanidade, proclamando-se falsamente como o Messias prometido. As Escrituras já nos alertavam sobre esta realidade perturbadora. O livro de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 23 a 26, traz as palavras do próprio Jesus, advertindo sobre a vinda de falsos cristos e profetas que realizariam grandes sinais e maravilhas. Eles serão tão convincentes que, se possível, até mesmo os eleitos seriam iludidos. Portanto, é imperativo que os cristãos genuínos estejam atentos e não se deixem enganar. É preciso buscar discernimento na palavra de Deus, desmascarando os que distorcem a verdade e exaltam a si mesmos. Apenas Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente nele encontramos verdadeira salvação e esperança. Guerras e conflitos. Em meio à calmaria da vida, surge um estrondo que sacode a humanidade.
as guerras e conflitos. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a história é pontuada por batalhas, rivalidades e derramamento de sangue. São intermináveis as guerras civis, revoluções e disputas étnicas que assolam diversos países. Grandes potências travam guerras por interesses políticos, testam armas cada vez mais letais, enquanto ameaças terroristas se espalham. Para piorar, o risco de conflitos nucleares parece maior do que nunca. Além dos conflitos armados, há também uma inquietação e polarização social alarmantes em muitas nações. As pessoas estão cansadas de conviver com violência, desigualdades gritantes e sistemas políticos e econômicos corrompidos que parecem só beneficiar as elites. Isso tem levado a protestos massivos e até a tentativas de revolução ou guerra civil em vários lugares. Mas, conforme Mateus 24, no versículo 6 nos revela, o aumento da instabilidade geopolítica e das tensões globais é um sinal de que o fim está próximo. Infelizmente, esse quadro reflete a realidade em que vivemos hoje. As palavras de Jesus, conforme registradas por Mateus, são claras e inequívocas. Ele nos disse que nações se levantariam contra nações e que este cenário de instabilidade global serviria como um alerta, um sinal precursor dos princípios das dores. Portanto, estamos todos sendo testemunhas da consumação dos tempos profetizada há 2000 anos. Que possamos estar vigilantes e permanecer firmes na fé até o retorno do Senhor. Problemas humanitários e desastres naturais. A natureza, em toda a sua grandiosidade e complexidade, tem sido desde a antiguidade uma testemunha silenciosa da história e dos caminhos da humanidade. Mas chegará o dia em que a própria criação se manifestará de forma poderosa nos eventos dos últimos tempos. Jesus advertiu em Lucas, no capítulo 21, no versículo 11, que haveria, antes de sua vinda, grandes sinais na natureza: terremotos, fomes e pestes em diversos lugares. De fato, os desastres naturais têm aumentado em frequência e intensidade nas últimas décadas de forma alarmante. Só em 2022, testemunhamos enchentes na Austrália e na África do Sul, recordes de calor na Europa, furacões devastadores no Atlântico, além de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. A crise climática global está provocando eventos meteorológicos extremos em praticamente todos os continentes. Alguns cientistas acreditam que estamos entrando em um período de maior instabilidade geológica e climática devido a ciclos naturais do planeta. Outros atribuem ao impacto das atividades humanas. Independente da causa, os efeitos são claros. Populações sofrendo com secas, inundações, fomes, doenças e êxodo em massa. As catástrofes naturais sempre ocorreram, mas estão se tornando avassaladoras. Parece que a natureza geme em dores de parto, anunciando a consumação dos tempos, conforme previsto em Romanos 8:22. Estes são os sinais mencionados por Jesus que estão se cumprindo diante de nossos olhos. A criação aguarda ansiosamente o dia da libertação e da manifestação dos filhos de Deus. Tempo de perseguição. Assim como Jesus alertou, a perseguição aos cristãos é uma realidade que acompanha a história da Igreja desde os seus primórdios. Em todo tempo e lugar, os seguidores de Cristo enfrentam discriminação, opressão e violência simplesmente por professarem sua fé. Nos primeiros séculos, os cristãos foram perseguidos de forma brutal pelo Império Romano, sendo jogados aos leões, torturados e mortos. Esta perseguição só diminuiu quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Ao longo da Idade Média e nos séculos seguintes, hereges e dissidentes religiosos também sofreram pesada repressão por parte da Igreja Católica. Muitos foram queimados vivos na Inquisição por desafiarem os dogmas do catolicismo. Mesmo no mundo moderno, a intolerância religiosa continua ceifando vidas inocentes. Organizações de direitos humanos estimam que todos os anos 400 cristãos são mortos em média devido à sua fé. Atualmente, os cristãos enfrentam genocídio étnico-religioso em lugares como Nigéria, Coreia do Norte e Oriente Médio. Já na China e em alguns países islâmicos, igrejas são fechadas e cultos proibidos pelo governo.
Em nações hindus como a Índia, crentes são espancados por extremistas. Em todo lugar, o ódio ao Evangelho ainda gera perseguição. Mas, como Jesus prometeu, aqueles que perseverarem até o fim, mesmo diante da morte, serão salvos. O sangue dos mártires sempre foi semente para multiplicar a Igreja. Portanto, não devemos ter medo, mas manter a fé e a esperança na eterna recompensa de Cristo. Abandono da fé. A Bíblia alerta que, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, muitos irão abandonar e se afastar das verdades da fé cristã. Em tempos de engano, falsos ensinos proliferam, confundindo os cristãos. Paulo já advertia em 1 Timóteo 4:1 que alguns se desviariam da verdade, seduzidos por espíritos enganadores. Hoje testemunhamos o cumprimento dessa profecia. Doutrinas que distorcem ou negam princípios bíblicos fundamentais têm atraído muitos. Um exemplo são as teologias da prosperidade, que reduzem o Evangelho a uma fórmula mágica para enriquecimento. Outras vertentes tentam adequar o cristianismo aos valores seculares. Há igrejas que endossam agendas políticas mais do que as Escrituras. Algumas negam a divindade de Cristo ou verdades como inferno e julgamento. O relativismo moral da pós-modernidade também corrompeu a fé de muitos. Absolutos bíblicos são descartados em nome de uma ética circunstancial e ambígua. O pecado é banalizado ou ignorado em nome da tolerância. Esse processo de abandono dos ensinos cristãos tem sido gradual, mas acelerou dramaticamente nas últimas décadas. Hoje, pesquisas indicam que grande parte dos que se dizem cristãos, na verdade, possuem crenças heréticas ou heterodoxas. Portanto, é vital que os verdadeiros fiéis se firmem na sã doutrina e discernimento, não se deixando levar por modismos ou falsos mestres. Deus ainda mantém um remanescente fiel, disposto a seguir a Cristo custe o que custar. Este grupo será preservado pelo Senhor. Traição e ódio. Uma das mais sombrias previsões de Jesus sobre os últimos tempos está em Mateus 10:21, e diz que entregarão o irmão à morte e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Infelizmente, à medida que o fim se aproxima, temos visto essa profecia se cumprir de formas chocantes. O ódio e a violência dentro das próprias famílias têm aumentado. Pais matam filhos. Cônjuges traem e assassinam seus parceiros. Irmãos se voltam uns contra os outros. O que leva a essa deterioração dos laços familiares? Vários fatores contribuem. A proliferação das drogas e a devastação causada pelo vício têm desestruturado muitos lares. A disseminação da infidelidade tem destruído casamentos. A pressão financeira da crise econômica também gera conflitos domésticos. A influência de gangues e facções criminosas sobre os jovens alimenta a violência. O individualismo excessivo enfraquece os vínculos comunitários. Sobretudo, o abandono dos valores cristãos e a falta de temor a Deus levam ao enrijecimento dos corações. Quando prevalece a lei do mais forte, até as pessoas mais próximas se tornam descartáveis. Diante desse quadro alarmante, somos desafiados por Jesus a permanecermos fiéis aos princípios do Evangelho. O amor e perdão radical ensinados por Cristo são a única esperança de restauração para famílias em crise. Mesmo diante da traição, somos chamados a vencer o mal com o bem. O amor esfriará. Uma das mais preocupantes tendências da sociedade é o visível esfriamento do amor, mesmo entre aqueles que se denominam cristãos. Jesus alertou em Mateus 24:12 que, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse processo de perda de sentimentos altruístas é evidente em nossa cultura atual. O individualismo leva as pessoas a só se preocuparem consigo mesmas. O materialismo cria corações voltados à posse de bens e prazeres terrestres. O consumismo alimenta um egoísmo que deixa pouco espaço para sentimentos nobres. Nas redes sociais, embora haja uma aparente conexão, as relações tendem a ser superficiais. As pessoas se acostumam a cuidar de si mesmas numa bolha narcisista de selfies e autopromoção. Até dentro das igrejas, muitas vezes os interesses pessoais e divisões internas ofuscam o mandamento de Cristo de amar ao próximo.
A frieza e indiferença imperam onde deveria haver comunhão fraternal. Claro, felizmente ainda existem cristãos sinceros, dispostos a se sacrificar pelo próximo com amor verdadeiro. Mas, coletivamente, a tendência ao egoísmo e a falta de empatia é inegável em nossa época. Cumpre-se assim a previsão de Jesus de que a iniquidade se sobressairá à caridade. Portanto, como cristãos, temos o desafio de resistir à superficialidade de nosso tempo, mantendo vivo o primeiro e maior mandamento: amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a ti mesmo. O Evangelho em todas as nações. Uma das mais esperançosas profecias de Jesus é de que, antes do fim, o Evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E temos visto o notável cumprimento dessa profecia ao longo da história. Desde as viagens missionárias de Paulo e dos outros apóstolos, que levaram o Evangelho além de Israel, a mensagem de salvação em Cristo tem avançado de forma imparável. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de adeptos. A Bíblia foi traduzida para mais de 700 idiomas, e novos projetos visam alcançar todas as línguas existentes nos próximos anos. O evangelismo televisivo e pela internet permitem que o Evangelho seja acessado por qualquer pessoa com um celular. Missionários viajam aos locais mais remotos para compartilhar sobre Jesus. É certo que, em termos proporcionais, o cristianismo está em declínio nas Américas e Europa. Porém, experimenta notável crescimento na África, Ásia e Oceania. A China, por exemplo, tem hoje mais cristãos do que membros do Partido Comunista. Sem dúvida, muito ainda precisa ser feito. Milhões nunca ouviram o nome de Jesus. Mas a propagação global do Evangelho nos últimos séculos é um cumprimento sem precedentes das palavras de Cristo. Tudo indica que, em breve, a grande comissão será concluída, sinalizando a proximidade do retorno de Jesus. A chegada do Anticristo. Dentro das profecias bíblicas, uma das mais alarmantes é o surgimento da figura chamada Anticristo nos últimos dias antes da volta de Jesus. Esse líder mundial será a personificação de Satanás na Terra, um ditador demoníaco que fará guerra contra os santos e estabelecerá uma tirania planetária. O Anticristo já foi prenunciado ao longo da história em líderes perversos como o rei Antíoco Epifânio, que profanou o Templo de Jerusalém, e os imperadores romanos que perseguiram ferozmente os cristãos primitivos. Porém, segundo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, o grande opositor dos tempos finais ainda está retido. Quando ele for revelado, enganará o mundo com sinais, maravilhas e discursos sedutores. Exigirá adoração universal e eliminará aqueles que resistirem. Muitos estudiosos associam a figura do Anticristo ao homem do pecado, o iníquo e a besta, descritos por Paulo e João. Sua ascensão ao poder será patrocinada por uma elite globalista ocultista, com a ajuda de Satanás. As profecias indicam que ele firmará um tratado de paz enganoso com Israel por 7 anos, só para rompê-lo e perseguir os judeus na metade do período. Será um ditador economista e religioso, controlando o comércio e forçando uma falsa adoração. Jesus derrotará o Anticristo em sua volta gloriosa. Mas antes os santos passarão por um período de grande tribulação nas mãos desse tirano demoníaco. Portanto, é crucial reconhecermos os sinais de sua vinda para não sermos enganados por esse falso Messias. Grande angústia em Israel. As profecias bíblicas revelam que, durante os eventos que antecedem o retorno de Cristo, haverá um tempo de sofrimento e angústia sem precedentes para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém. Jesus advertiu em Mateus 24 que os judeus sofreriam uma grande tribulação e que Jerusalém seria cercada por exércitos inimigos. Este período é conhecido como a angústia de Jacó, citado em Jeremias 30, versículo 7. Segundo diversos estudiosos, essa tribulação ocorrerá durante a dominação mundial do Anticristo. Ele quebrará seu pacto de proteção a Israel e, movido por Satanás, tentará destruir os judeus sobreviventes. O Anticristo invadirá e sitiará Jerusalém, profanando o templo judeu reconstruído.
2/3 dos habitantes da Terra Santa serão mortos nesse conflito. No auge do terror, Jesus retornará gloriosamente para salvar o remanescente judeu do extermínio, como está escrito em Zacarias 14. Essa futura perseguição aos judeus tem um propósito profético. Será usada por Deus para purificar e refinar seu povo eleito, culminando com o arrependimento e aceitação de Cristo por Israel. Embora terrível, a grande tribulação não significa o fim dos judeus, mas uma nova era na relação deles com Deus. Jerusalém ainda passará por julgamento e sofrimento, mas sua glória final será maior que a do início, quando o Messias voltar para reinar, como foi dito em Isaías 4, de 2-6. Portanto, devemos orar pelo povo de Israel para que encontrem proteção e salvação em Jesus, seu verdadeiro Messias, antes que a hora da provação chegue. A contagem regressiva profética está acelerando e o mundo inteiro será abalado pelos eventos proféticos. Estes são os principais sinais que, segundo a Bíblia, precedem a segunda vinda de Jesus Cristo. São sinais alarmantes e que nos despertam para a urgência do momento. O relógio profético marca os segundos finais da história como a conhecemos. O que fazer diante dessa realidade iminente? Vigiar e orar, firmes na fé, vivendo o amor de Cristo e proclamando as boas novas do reino aos 4 cantos da terra. Em breve as trombetas soarão e nosso Senhor voltará sobre as nuvens para buscar sua noiva. Que nesse grande dia possamos ser achados vigilantes, com nossa lâmpada acesa, nosso manto imaculado e nosso olhar fixo nos céus. Obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de deixar o seu comentário e assistir aos próximos vídeos. Um grande abraço.